Olá, esse vídeo visa demonstrar para você a nova visualização de market share, tanto em reais PPP quanto em unidades. Então nós vamos aqui recorrer ao menu principal, temos algumas formas de chegar lá. No menu principal, você já tem aqui logo no início disponível aqui as versões DTD Market Share reais PPP ou DDD Market Share unidades. Vou escolher unidades, clicar aqui no botãozinho amarelo e ele vai me mostrar aqui a representatividade. Nesse caso eu estou no mercado, deixa eu escolher um outro mercado aqui, polivitamínicos. Nesse caso então a gente está olhando aqui por marca, o quanto a marca representa dentro do mercado, percentualmente no trimestre anterior, no trimestre atual, quanto é que elas representavam em cada trimestre, e a respectiva penetração que houve entre um trimestre e o outro. O mesmo tipo de análise que nós fizemos por trimestre também está disponível no Year to Date. Year to Date anterior, quanto que representava a marca, quanto representa no Year to Date atual e qual foi a penetração que ocorreu no Year to Date. E o mesmo a gente vai observar aqui no MAT. MAT anterior, MAT atual e a penetração. Nós também implementamos essa mesma visão de share aqui dentro do BRIC. Então a gente vai ter isso no nível BRIC. Nós vamos poder fazer análise aqui no nível BRIC. Nós temos as mesmas medidas que falamos acima e temos um diferencial, uma outra medida disponível aqui, que é a penetração que ocorreu entre o último mês que está disponível para análise, no caso aqui dezembro de 2024 e novembro de 24. Nós vamos ter a representatividade de share do penúltimo mês e do mês atual. No caso nós estamos olhando a atualização de dezembro. Como a gente sempre pode checar aqui em cima, ó, base da atualização, dezembro 24, a gente vai poder ver quanto de penetração houve entre os trimestres. É o que ficou disponível para a gente aqui. Outro detalhe é que qualquer filtro que nós apliquemos aqui para análise, nós estamos olhando aqui share. A gente pode fazer essa análise e olhar para o valor absoluto. É importante que a gente clique aqui na bolinha, tá vendo essa bolinha ticada aqui? Em ambos os botões tem uma bolinha ticada. Então, clique aqui na bolinha, você vai alternar entre o share e o absoluto. O absoluto e o share. Você percebe que o filtro se mantém. Você podia focar em um produto específico, uma marca específica, ou até mesmo numa apresentação específica dentro do setor, dentro de um distrito, olhando para um canal específico e poder fazer essa análise que vai estar variando aí entre ambos. Essa mesma análise que nós estamos olhando em unidades, ela também está disponível em reais PPP. Então eu vou clicar aqui na aba aqui embaixo, está mais fácil para fazer a transição. Olho aqui em reais, perceba que o filtro ele permaneceu, o filtro da análise que eu estou usando ele permanece. A gente consegue fazer a mesma alternância aqui entre os botões, entre share, que é a versão que a gente está, e absoluto. A gente consegue observar a variação. E nós temos os mesmos KPIs. Trimestre anterior, trimestre atual. Nesse caso, variação entre os trimestres, porque eu estou olhando o absoluto, mas quando eu olho share, eu olho a representatividade do market share do trimestre anterior com o trimestre atual. Percebo aqui a penetração que ocorreu entre os trimestres. Também vejo a penetração que ocorreu no year to date e no MAT. Nesse exemplo aqui, por exemplo, dessa marca, a gente percebe que houve uma evolução aí
a penetração com o passar dos períodos. Quando a gente olha aqui no nível BRIC, a gente vai conseguir enxergar também a variação que ocorreu nos últimos 2 meses. Então, nesse caso, dessa versão, quando a gente olha aqui em cima, nós vemos a versão de dezembro. O último mês que está atualizado aqui é dezembro, quando a gente pode olhar aqui no canto superior esquerdo. Então a gente consegue comparar dezembro com a performance de novembro e se houve penetração ou não. Esse aqui é um bom exemplo do que ocorre. Percebam que nós estamos olhando apenas 2 casas decimais, mas aqui por trás desse número, que é uma máscara, existem várias casas decimais. Então aqui foi arredondado para 0,01, aqui também. Então quando tem uma indicação de queda e aparentemente os números estão os mesmos, é porque nós precisamos nos lembrar que por trás desse número existe aí quase que uma dízima periódica. Então tem vários números que não estão sendo mostrados, mas isso aqui é fiel, essa indicação é fiel. Você está indicando que houve queda, é porque se nós abríssemos mais casas decimais aqui, nós enxergaríamos essa queda, o que não é viável. Nós abrimos muitas casas decimais aqui, por isso que tem um indicador aqui da penetração, para que a gente tenha essa percepção mais rapidamente. Terminando, a gente pode ir para o menu inicial, escolher uma outra opção de análise dessas que estão disponíveis aqui no DDD mensal. DDD mensal. Mais um detalhe que a gente quer sempre deixar disponível para vocês é que quando vocês olham no rodapé da primeira página, da página principal dos relatórios, vocês vão ver a data de publicação do relatório aqui, ó, quando ele foi publicado, e na sequência vocês vão enxergar qual é a base da atualização, em que mês, qual o mês que está disponível ali. É isso. Boas análises.